Minha mãe com direito mostrou seu verdadeiro eu e agora ninguém a ama mais. Esta é a história. Bem, estou de volta. E aqui está o resto dessa longa história. Abaixo aqui na descrição segue o link para a história anterior, se ninguém leu. Agora todos vocês sabem do meu último post que minha mãe tentou agir como se ela estivesse no comando da minha vida e também agiu como se minha casa fosse dela para doar. Bem, isso acabou muito mal para ela e para minha irmã mimada porque ameacei expô-los. E todo esse incidente me inspirou a comprar câmeras para minha casa por dentro e por fora. Meu pai era old social. Ele não ligava para câmeras em casa. Inferno, ele nem ligava para a TV, exceto para um filme ocasional. Ele apreciava principalmente seu uísque com um cigarro e um bom livro. Mas agora eu possuo esta casa e as câmeras eram uma atualização muito necessária. E apenas no caso de minha namorada e eu não contarmos a ninguém fora de nossos círculos de amigos próximos sobre eles. E aqueles que sabem juraram segredo e mantiveram sua palavra. Algumas semanas se passaram sem nenhuma palavra de minha mãe ou irmã além do que eu estava vendo nas redes sociais da minha irmã. Ela reclamava constantemente de ter que morar no porão de nossa mãe. E tenho certeza que ela estava deixando nossa mãe infeliz por isso. Mas o que veio a seguir me surpreendeu. Recebi uma ligação desesperada de minha irmã dizendo que seu namorado estava questionando se ele era ou não o pai de sua gravidez. E ele estava ameaçando sair sem um teste de paternidade. Minha irmã jurou para mim que sempre foi fiel a ele. Admito que acreditei que havia uma chance de ela estar mentindo. Porque o próprio caso passado de nossa mãe fez nosso pai questionar nossa paternidade também. Então sugeri que fizessem o teste de DNA. Mas minha irmã acabou de tagarelar sobre como eles não têm muito dinheiro. Eu me ofereci para pagar, desde que ela não viesse me pedir dinheiro ou favores com frequência. Ela concordou rapidamente. Eu organizei o teste e até desembolsei mais para ter certeza de que obteríamos os resultados do teste o mais rápido possível. Mas ainda levaria alguns dias. Eu ainda não conhecia o namorado da minha irmã, mas quando conheci, comecei a entender um pouco mais. Ele é meio hispânico. E minha mãe, embora não seja aberta sobre isso, é bastante racista. Algo que ela herdou dos meus avós, infelizmente. Resolvi tentar conversar com o cara e o levei para tomar uma cerveja. E enquanto estava no pub, ele derramou suas entranhas para mim. Ele disse que minha mãe estava sussurrando em seu ouvido sobre como minha irmã é igual a ela. E ela traiu antes. Então minha irmã também pode ter. Isso fazia ter dúvidas que cresciam a cada dia. E ele disse que não tinha certeza se minha irmã não traiu ou engravidou de propósito para tentar prendê-lo, para que ela não tivesse que trabalhar mais do que já faz com seu pequeno emprego de vendas online de meio período. Infelizmente eu sabia que ele provavelmente estava certo sobre o último. Mas, fora isso, ele a descreveu como uma pessoa completamente diferente quando ela não está perto de nossa mãe. Mas desde que eles moram no porão da mãe, ela se tornou cada vez mais como uma criança. Depois do que vi em minha casa, acreditei nele de todo o coração. Então perguntei se ele sugeriu que ela fizesse terapia. Ele admitiu que queria, mas não tinha dinheiro, e estava pisando em ovos perto dela e de nossa mãe por um tempo. Então ele nunca falou sobre isso. Bem, acho que isso fez alguns instintos fraternos que eu não sabia que ainda tinham, porque comecei a perceber que se eu tivesse uma sobrinha ou sobrinho, não poderia deixá-los viver com ou ser criados por minha mãe. Então eu fiz a única coisa que eu poderia pensar em fazer.
Eu disse a ele que se os resultados do DNA dessem positivo, eu lhe ofereceria um emprego e treinamento na empresa que agora possuo. Ele concordou muito rapidamente porque não quer morar com minha mãe mais do que ele também. Bem, o dia em que os resultados do teste de DNA chegaram pelo correio chegou bem rápido. Mas minha irmã me ligou dizendo que eles não estavam no correio que ela recebeu naquele dia. Perguntei quem recebeu a correspondência da caixa postal e ela respondeu que era nossa mãe. Isso praticamente confirmou minha teoria de que ela estava tentando expulsar o namorado da minha irmã. Mas como não confio e nunca confiei muito em minha mãe, com o consentimento de minha irmã, preventivamente consegui que a clínica enviasse uma cópia dos resultados do DNA para meu endereço também. E eles chegaram pelo correio no mesmo dia. Liguei para minha mãe e perguntei se ela tinha feito o teste de DNA. A conversa a seguir é mais ou menos o que me lembro, pois não foi gravada. Olá, mãe. Ouvi dizer que o teste de DNA da irmã não chegou pelo correio hoje. Mãe, sim. Mas pode estar aqui em breve. Você pegou? Sei que chegou hoje porque paguei para que fosse definido como correio prioritário. Mãe, o quê? Como você ousa me acusar de tal coisa? Eu nunca faria isso. Ok então. Acho que vou trazer a cópia de backup que foi enviada para mim. Mãe, cópia BBB backup? Sim, eu também mandei um para mim no mesmo dia desde que paguei. A irmã deu ok e tudo mais. Acho que vou ligar para ela então e nos encontraremos. Mãe, espere. Isso não é nada. Clique. Desliguei o telefone e liguei para minha irmã imediatamente. Peguei minha irmã e seu namorado na casa de minha mãe e dirigi até uma lanchonete local. E lá abrimos o envelope juntos. Com certeza os resultados do teste foram positivos. O namorado da minha irmã ficou tão feliz que até perguntou se ela queria se casar com ele. E ela disse sim, como meia dúzia de vezes. A pequena parte vingativa de mim estava apenas esperando para ver o rosto de minha mãe quando ela recebesse a notícia. Mas o que aconteceu a seguir me chocou honestamente. Quando levei minha irmã de volta para casa, as coisas dela e de seu namorado estavam sendo colocadas no gramado por alguns homens que não reconhecemos. Minha irmã congelou com um olhar em seu rosto que eu nunca tinha visto antes. Nossa mãe saiu bufando de raiva enquanto segurava os resultados do teste de DNA que ela alegou nunca ter chegado e começou a atacar verbalmente minha irmã. Como você pode fazer um bebê com isso? Calúnia racial. Eu pensei que seu namoro com ele era apenas uma fase estúpida. Mas agora você vai ter o filho dele e se casar com ele. Eu teria ficado meio bem em ter o bastardinho dele por aí se você não estava criando na minha casa e, calúnia racial, não estava mais por perto. Disse apontando para o namorado da irmã. Minha irmã, mas mamãe eu. Mãe, não, mas mocinha. Eu exijo que você aborte esse pedacinho, palavra que não quero usar, da sua barriga agora mesmo ou saia da minha casa imediatamente. Então ela se virou para mim estalando os dedos e disse, e você? Espero que esteja orgulhoso de si mesmo. Tentei tornar esta família normal. Mas você não faria o que eu digo como um bom filho deveria. E agora meus planos estão arruinados. Vocês são todos um bando de insultos raciais. Enquanto isso, minha irmã estava de joelhos na grama e segurando a barriga gritando não posso. Não posso. Minha mãe então agarrou o cabelo da minha irmã e estava pronta para dar um soco nela. Mas um bom olhar meu e ela congelou no lugar e abaixou rigidamente o braço.
Então ela apenas soltou um rosnado alto e voltou para sua casa gritando: ela é seu problema agora, Craigie. Eu não tenho mais filhos. Naquela noite, hospedei minha irmã e seu namorado em um hotel até que um amigo do meu advogado que trabalha no setor imobiliário ajudou a arranjar um apartamento para eles o mais rápido possível. E como prometi, dei um emprego ao namorado da irmã. Ele é novo e praticamente está começando no degrau mais baixo. Mas ele aprende rápido. Vai demorar um pouco, mas vou colocá-lo em uma boa posição. E ele está muito feliz em trabalhar para mim. Minha irmã agora está em terapia paga pelo seguro da minha empresa e já começou a agir de forma mais madura do que eu jamais a vi. Ela parou de se referir à nossa mãe como mamãe e até começou a falar dela como eu. Ela veio até mim recentemente e disse que está trabalhando mais agora. E me disse que eu estava certo sobre ela ser uma vadia mimada. E ela vai trabalhar duro para ser uma boa mãe e provedora de seu filho. Seu terapeuta parece realmente estar fazendo um ótimo trabalho. Quanto à minha mãe, bem, ela realmente dirigiu até minha casa em plena luz do dia, quando não havia ninguém em casa e quebrou várias das minhas janelas da frente, com grandes pedras que ela tinha em um balde de metal. E as rochas tinham calúnias raciais escritas nelas. Mas, graças às câmeras que coloquei, ela foi pega facilmente. Eu tinha filmagem nas mãos da polícia naquele mesmo dia. Não me preocupei em pedir ressarcimento pelos danos que ela causou. As janelas eram velhas de qualquer maneira. E isso só me deu uma desculpa para remodelar. Mas eu realmente apresentei queixa e até consegui uma ordem de restrição. Ela não pode ficar a menos de 150 metros de mim ou de minha propriedade. Ela também sofreu bastante online, porque eu tinha uma câmera no painel do meu carro que captava tudo o que minha mãe dizia e fazia naquela noite em que ela expulsou minha irmã. E desta vez eu mostrei para o resto da família. E minha irmã também contou praticamente a mesma história em seu Facebook. Isso praticamente destruiu a imagem remanescente de minha mãe para o lado dela da família. Então ela não está mais falando muito com nenhum deles. Minha mãe não perdeu o emprego nem nada porque eu não fui tão longe. Ela não deve se aposentar por mais uma década ou mais. Mas alguns de seus parentes mais mesquinhos começaram a enviar críticas negativas falsas para seu Airbnb. E agora ela provavelmente está perdendo clientes. Eu ouvi de um dos poucos parentes com quem ela ainda está falando que ela está muito deprimida e parece uma casca de seu antigo eu agora. Enfim. Minha mãe era uma racista enrustida e roubou os resultados do teste de gravidez da minha irmã que eu paguei. Em seguida, expulsou minha irmã por engravidar de um homem hispânico. Ajudei minha irmã a recomeçar e agora minha mãe foi denunciada e não sobrou ninguém do lado dela. Então ela vandalizou minha casa em retaliação, eu aprendi e agora ela é praticamente uma pária social.